sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Eu sou Ana Sofia Antunes, sou farmacêutica comunitária em Caldas da Rainha e hoje estou aqui com o professor Dr. José Miguel Azevedo Pereira, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e o coordenador científico do primeiro curso VIH-Sida de Farmacêuticos para Farmacêuticos. O tema da nossa conversa hoje vai ser testes de rastreio do HIV. Um número que me marcou, até da comunicação que o doutor teve a oportunidade de fazer, foi que 38%, deixe-me só confirmar para não falhar, das infecções são transmitidas por pessoas que não sabem que estão infectadas. Isto é realmente impressionante. Qual é que considera ser a importância deste rastreio, desta testagem do HIV? Olá e muito obrigado por convidarem para ser coordenador do curso e para estar presente neste podcast. Eu referi esse valor porque, na verdade, a mim mesmo me chocou. A OMS faz essa estimativa e é, na verdade, um dado muito preocupante. Isso quer dizer que há um elevado número de pessoas que, inadvertidamente, vão transmitir uma infecção que, apesar de todos os sucessos terapêuticos que temos assistido nos últimos anos, continua a ser uma doença difícil de tratar, com muitos efeitos tóxicos da medicação que se toma, com muitos riscos de evolução negativa e, portanto, é sempre muito bom e muito melhor não se ter a infecção do que estar na esperança de se ter bem tratado. E, portanto, essa estimativa dos 38% revela que é necessário, e agora fazendo um bocadinho a ponte para aquilo que também que a OMS nos desafiou, que é conseguirmos atingir os valores dos 95, 95, 95, sendo que os primeiros 95 são percentagens sempre, 95% vão ser as pessoas que têm consciência do seu estado de infecção, portanto, que conhecem se estão infectados, 95% dessas conseguirem estar sob terapêutica e 95% destas últimas que conseguem, mediante essa terapêutica, suprimir a sua carga viral. E eu sempre achei, tal e qual como achei para o outro desafio, que era os 90, 90, 90, eu sempre achei que os primeiros 90, ou neste caso os primeiros 95, são os mais difíceis de atingir. No nosso caso, no nosso espaço geográfico, vão ser esses os mais difíceis de atingir. Porque, na verdade, há muita gente que, estando infectada, não sabe que o está. E, ao não saber que o está, naturalmente, nas suas relações pessoais, vai poder, eventualmente, transmitir a infecção. E, portanto, é, na verdade, uma área de controlo que só com a ajuda e com a intervenção direta de uma estrutura mais concertada, em que o farmacêutico terá de fazer parte, não é? E também de muita proximidade. Certo. Em que não é preciso marcar, em que não é preciso se deslocar para um centro de saúde, e muito menos a um hospital, assim. E que, portanto, está no seu bairro, mais até do que uma farmácia, e aí, nesse contexto, poder, de uma forma fácil, rápida, ter acesso a uma resposta que é: está infectado, não está infectado. E é, obviamente, depois disso, se no caso estiver infectado, ser encaminhado para o serviço de saúde. Claro, e considera que há uma diferença importante aqui no caso entre os testes que são feitos a nível laboratorial e os testes rápidos, ou point of care, numa farmácia comunitária? Sim, vamos lá ver, digamos que o teste rápido tem uma vantagem em relação aos outros testes mais tradicionais, que é, por um lado, consegue-se fazer sem recurso, inclusive, a energia elétrica, portanto não requer nenhum aparelho, consegue-se ter a resposta praticamente à mesma altura em que se faz o teste, portanto executa-se o teste 15 minutos depois, já se tem o resultado, portanto não há aquela necessidade de voltar a ir buscar o resultado, faz-se tudo no mesmo momento. E, portanto, é muito mais simples, mas, no entanto, também, obviamente, essa simplicidade acarreta, de alguma maneira, uma perda de robustez do resultado. E, portanto, um resultado
positivo num teste rápido, não é considerado como sendo um teste positivo, mas sim um teste reativo que necessita depois de ser, digamos, confirmado em contexto de laboratório de análises clínicas, e aí a robustez dos testes que aí vão ser executados vão confirmar, eventualmente, a maior parte das vezes vai ser assim, porque no fundo a especificidade dos testes rápidos e a sua sensibilidade são muito elevadas, portanto não estamos a falar de coisas de baixa especificidade ou de baixa sensibilidade, mas claro, não chegarão aos valores que os testes tradicionais, baseados em ensaios imunoenzimáticos, etc., nos irão dar no contexto de um laboratório de análises clínicas. Mas é a primeira abordagem, e repare-se, por esta abordagem elimina-se, direi, 90 e muitos por cento dos casos, que vão ser os negativos. E, portanto, logo à partida tem uma se importância reduz. já Exatamente. passando o pleonasmo, importante, não é? Portanto, para primeiro contacto, que sem dúvida que será uma intervenção. A maior parte das farmácias estão a começar a iniciar serviços de testagem point of care, mas também existe dispensa de autotestes em que entregamos o teste para o utente fazer no seu domicílio. Aqui, quais seriam as dicas que considera mais importantes para o farmacêutico quando quer implementar este serviço de novo na sua farmácia, e quais são as dicas mais importantes no aconselhamento quando faz a dispensa do autoteste? Aqui focando também, se calhar, o período de janela, a entendermos a diferença das várias gerações de testes, se detecta só anticorpo, se detecta antigênio, qual é que é a sua opinião? Tudo isso é muito relevante. E, na verdade, é bom que haja um profissional de saúde como o farmacêutico, que tem formação nessa área, poder acompanhar, interpretar, ajudar a interpretar e ajudar a encaminhar o utente quando ele se dirige à farmácia. Claro que a opção de fazer em casa tem que se ter sempre muito cuidado em transmitir pelo menos um mínimo dos conceitos que têm que estar por trás de um resultado. E acho eu, uma das vertentes que o farmacêutico deverá instruir o utente quando dispensa um teste desses para ele fazer em casa, é que a pessoa tem que ter noção de que, tendo havido um contacto que possa ter dado origem a um possível contágio, as coisas não acontecem no dia seguinte. Ou seja, tudo o que eu consiga detectar no sangue dessa pessoa vai ter que esperar que esse analito que eu quero detectar atinja uma determinada concentração no sangue da pessoa. Portanto, e não nos podemos esquecer que nós temos 5 litros de sangue, e qualquer coisa que eu queira procurar no sangue está diluído em 5 litros de sangue. Se eu vou usar uma gota de sangue com 20 microlitros ou coisa que o valha, aquilo que existe nos tais 5 litros de sangue já tem que estar em concentração suficientemente elevada para eu, naquela gotinha de sangue, já detectar. E, portanto, essa noção de que tem que esperar um tempo suficiente para que o resultado, caso dê negativo, seja realmente correspondente a uma ausência de infecção, essa noção tem que ser muito bem transmitida, porque se a pessoa, porventura, pudesse haver um contágio hoje, não valia a pena ir fazer o teste amanhã, nem depois, nem daqui a uma semana, e provavelmente seria o mais seguro era esperar uns 15 dias para que o resultado, se negativo, me desse a garantia de que aquele negativo correspondia a uma ausência de infecção. Claro que tudo isto o farmacêutico sabe, e por isso é uma grande vantagem fazer-se na presença do profissional de saúde, porque ele vai contextualizar. Se a pessoa lhe disser, olha, mas o risco que eu corri foi há uma semana. Ora, o farmacêutico, pela sua formação, é capaz de dizer, olha, então vamos aguardar e vamos esperar daqui a mais uma semana, fazemos novamente, e aí já esclarecemos as coisas. Sim, porque aqui a temporalidade acaba por ser também a chave, porque se a pessoa nos chega à farmácia e diz que teve o contacto de risco há poucas horas, portanto o nosso encaminhamento será para uma urgência hospitalar, para iniciar de imediato uma prevenção, não é? Profilática. Pós-exposição. Aqui, sendo realmente uma janela um pouquinho mais à frente, em que já não há essa possibilidade de irmos iniciar a parte terapêutica, realmente o explicar, o perceber e até as sensibilidades diferentes dos diferentes testes para conseguirmos interpretar bem os resultados, se realmente não forem bem transmitidas, acabamos por estar a induzir em erro. Exato. A pessoa considera que não está em risco e continuamos aqui com os 38 a chegar aos 39 ou aos 40%. Exatamente, e principalmente referiste bem
a possibilidade de haver transmissão, porque é uma fase da infecção do HIV em que há uma maior carga viral. E, portanto, a probabilidade de haver transmissão naquela janela temporal dos 15 dias, 3 semanas, 1 mês após o contágio é muito superior àquilo que se vai verificar daí em diante, devido digamos, à dinâmica de carga viral que vai diminuir após esse tempo, mas naquela fase está elevadíssima. E estamos a falar de valores de 10 à sexta, 10 à sétima. São muitas cópias de RNA por mililitro de plasma. Portanto, aqui temos a gota de sangue já com cópias dela. Exatamente, sem dúvida. Aqui, se calhar, termino com uma pergunta assim um bocadinho mais arrojada. Acha que faria sentido ou não, até aqui numa dinâmica de saúde pública, poder haver uma implementação um bocadinho mais institucional ou mais formal de uma campanha de testagem mais generalizada, como é feita à semelhança, por exemplo, do rastreio do cancro da mama? Acho que é uma excelente ideia e o arrojado aqui é sobreponível ao vantajoso, porque, mais uma vez, o custo para o doente, o custo para o Serviço Nacional de Saúde de tratar a infecção por HIV e, portanto, do lado do Serviço Nacional de Saúde é os custos, enfim, monetários, mas no caso do doente é os custos que vêm da toxicidade dos medicamentos, do ter tomar os medicamentos, do eventualmente criar resistentes e ter que mudar a terapêutica e ter, enfim, problemas a nível renal, a nível hepático, a nível ósseo, a nível do sistema nervoso central, enfim, uma panóplia de complicações. É muito melhor, por qualquer ponto de vista que se queira olhar, prevenir, e a prevenção vai passar precisamente por detectar quem está infectado, porque se a pessoa sabe que está infectada, obviamente se tiver o mínimo de consciência não irá correr o risco de transmitir a pessoas de quem ele potencialmente goste e, portanto, no seu contexto de relações vai haver muitas menos possibilidades de transmissão. E, portanto, essa campanha era arrojada, mas também, em termos de custos, era a mais acertada de todas. Custo-benefício. O custo-benefício era claríssimo para o lado do benefício. Sim, e acabamos por perceber que o conhecimento acaba por ser poder, não é? Exato. E seja o conhecimento da doença, de sabermos que estamos ou não contaminados, seja também aqui no contexto do nosso curso o conhecimento que estamos a transmitir aos colegas para que possam tentar fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E acho que o curso estava muito bem construído, assisti e adorei, foi muito útil, acho que vai ser muito útil na minha prática diária. Ficamos à espera de uma segunda edição para os colegas que não tiveram a oportunidade de vir. E pronto, acho que nos despedimos. Queria agradecer a vossa presença e nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS e vemos num próximo episódio. Obrigada, professor. Ora, essa, eu é que agradeço a vossa amabilidade e ter dado a oportunidade também de organizar ou de contribuir para a organização deste foi curso. fantástico, obrigada.